Muito bem, senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? A contagem de vocês está aí? Estamos. 16, 18 segundos. Parou no 01 ali. Parou no 01 e não 20, tem 21, 22, beleza. 23. Então é o meu. Tá bom, já deu para perceber. Então vamos lá, nós estamos em mais um episódio 5. Eu chutei ali em cima, eu nem lembro se é o quinto mesmo. É bom começar a contar, né? Pra gente ter. Perfeito, muito bem. Nossa livecast Human Hunter. Aqui do meu lado, agora sim, cadê? Aqui do meu lado, eu tô do lado certo? Aqui do meu lado, Wagner. Certo. Wagner? Sim. Boa noite, tudo bom? Tá, muito bom. Camila, do outro lado. Boa noite. Muito bem. Chega de gracinha, vamos lá. O tema de hoje é um tema muito legal para principalmente quem tem empresa, quem é gestor, quem é funcionário, quem vai entrar na empresa, enfim, não tem como qualquer pessoa dentro da empresa escapar desse processo, que é o processo de onboarding, ou integração, ou ambientação, ou... Não sei, acabou esses três mesmo. Certo, gente? Certo. Animação, quarta-feira, frio. Chuva! Aqui nessa terra maravilhosa, muita água. Vamos lá. Então, para quem ainda caiu de paraquedas aqui, mas o que é onboarding? Eu não sei falar inglês. Eu queria que vocês falassem do ponto de vista de vocês o que é o processo de onboarding, ou integração, ou ambientação. Então, posso, Camila? Deve. Esse assunto é teu. O onboarding é um processo de integração, mais que uma integração. É a pessoa fazer parte da empresa, vestir a camisa. Então, se sentir dentro da empresa, se sentir parte da equipe. Então, onboarding é todo esse planejamento. Quer dizer, as empresas que fazem onboarding têm uma capacidade de ter um acolhimento melhor dos seus colaboradores. E aí a gente vai falando mais sobre esse processo do onboarding, mas sinteticamente é isso. Camila, quer fazer alguma complementação? Não, onboarding é isso. É acolher as pessoas. Não, por favor, não. Quer fazer complementação? Não quero, não. Tô tranquilo aqui. Eu tô bem tranquila. Vão falando que eu vou ouvindo. Tá, vamos lá. Vocês acham que tem diferença entre onboarding presencial, aquele que você vai na sala, tem o bombonzinho, tem o serenata de amor ali, junto com um papelzinho escrito seja bem-vindo, grampeado ali, que a pessoa cortou mal ali ainda assim? Ou vocês acham que já dá para substituir o onboard pelo online? A pessoa que está lá, ela recebe todas as instruções, recebe vídeos e tudo mais. Como que vocês acham não digo um combate, mas um embate entre o presencial e o online na questão do onboarding? Eu diria que é complementar. A gente precisa do onboarding presencial, sim, das pessoas treinarem, ensinarem, mostrarem como é a empresa, contar a história da organização, oferecer treinamento, revelar para a pessoa o que é que ela espera dos resultados que ela alcance, envolver essa pessoa com as lideranças dela, quem vai ser o chefe dela, quem vai ser o líder dela, e sempre estar presente ali para dúvidas. E também tem a parte hoje tecnológica que vai ajudar muito, porque pode passar vídeos com história da empresa, vídeos com o que não se pode na empresa. Se fala muito hoje de assédio moral, assédio racial ou qualquer coisa do tipo. Então, isso conta uma história que a pessoa não precisa ficar falando. Então, ele vai assistindo os vídeos, mas a pessoa que vai fazer esse onboarding vai fazer toda a parte efetiva de mostrar a empresa, de mostrar os departamentos, de ensinar para ela como é o trabalho dentro daquela empresa. Complementando, eu acho que depende muito da forma também que vai ser o trabalho, né? Se vai ser um trabalho remoto e tal, não faz muito sentido a pessoa conhecer a empresa presencialmente. Aí se faz tudo online, né, para conhecer as equipes e tudo mais. Já se a pessoa vai presencial, já vi algumas empresas que substituem esse acolhimento presencial da pessoa realmente rodar a empresa, andar, conhecer as pessoas, por alguns videozinhos. Aí eu acho que não acolhe ninguém, né? Porque é ali no tete a tete, no dia a dia, que você vai conhecer as pessoas,
vai falar, né, pessoalmente com as pessoas, então é muito bom que sejam apresentadas as pessoas também pessoalmente da mesma forma. Até porque as pessoas mudam um pouquinho online, no presencial, então, né, você criar esse acolhimento de uma forma bem correta, bem global, se você vai trabalhar presencial com a pessoa, é legal que você conheça ela presencialmente. Muito bem. Vocês acham que deveria existir onboards diferentes para cargos e níveis hierárquicos diferentes? Ou vocês acham que desde o faxineiro até um diretor, ele precisa entrar com a mesma carga de conhecimentos? Eu acho que conhecer a empresa, o onboarding, assim, na base do onboarding, que é conhecer a empresa, saber quais são a história da empresa e os resultados que se espera da pessoa, todo mundo tem que começar no mesmo. E aí sim, o onboarding de um cargo de diretoria e tudo mais, ele vai ter outros complementos que ajudem a entender. Mas tem empresas que fazem onboarding assim magníficos, que treinamento de mais de mês para a pessoa começar a exercer a função. Então, vai depender muito de cargo e muito de empresa. Tem empresas que têm bem essa característica de fazer todo esse acolhimento com mais tempo para ter mais chance do colaborador desenvolver melhor o seu trabalho. A gente usa o estrangeirismo, né, do onboarding e tal, mas tem uma diferença entre conhecimento, que é o treinamento que você vai precisar básico para exercer um cargo ou para entrar naquela empresa, para conhecer a empresa, e outra coisa é o acolhimento pessoal. Eu acho que o acolhimento tem que ser igual para qualquer cargo, né? Seja a pessoa que vai trabalhar na limpeza ou o diretor, ele tem que conhecer todas as pessoas da mesma forma e tentar se conectar com essas pessoas e principalmente com aquelas que elas vão trabalhar diretamente da mesma forma. Já a questão do treinamento, o que vai ser passado de conteúdo, aí sim faz sentido ser diferente para cada um. Então, é sempre cuidar muito com o termo, né? Que a gente fala uma coisa e meio que generaliza. Mas uma coisa é acolher o funcionário sentimentalmente e outra coisa é o que ele precisa, as ferramentas que ele vai precisar para trabalhar. Muito bem. E quando a gente fala em onboard, a gente pensa sempre nas pessoas que vão ficar lá, enfim, contrato CLT e tudo mais. Vocês acham que deveria ter o mesmo tratamento do onboard para, sei lá, temporários ou terceirizados, estagiários, menor aprendiz ainda é CLT, né? Mas, assim, principalmente esse pessoal que não está bem no CLT, eles estão andando em paralelo junto à empresa? O mesmo que a Camila falou, né? Eu acho que acolhimento é muito importante. Não importa o cargo, o que ele vai fazer. Não importa se é terceirizado, se é... Eu acho que e algumas empresas que praticam onboarding, não importa o que o cara vai fazer, ele vai fazer onboarding porque ele vai trabalhar naquela empresa, sendo terceirizado, sendo PJ, sendo o que for. Ele faz onboarding porque é importante para a empresa que se conheça da empresa, que se seja acolhido e que possa dar resultado do seu trabalho ali. Eu já vi até empresa fazendo onboarding com fornecedor que vai atender a empresa, que, né, fechou um contrato grande e tal, porque você precisa conhecer, né, qual setor você vai procurar, se precisar, com quem você vai falar. É muito ruim quando a pessoa entra na empresa, seja de qualquer forma, até os PJs, né, eles acabam circulando como se fosse CLT, então acho que tem que ter essa recepção, tem que ser igual. Muito bem. Hoje, como que vocês acham que é que impacta o onboarding, sei lá, na produtividade, no engajamento e até na retenção de funcionários? Assim, como que vocês acham qual é a porcentagem, ou enfim, ou como vocês conseguem exemplificar a questão de produtividade, engajamento, retenção de colaboradores que fazem integração e que não fazem? Então, eu acho que essa maior retenção das pessoas que fazem onboarding, ele começa a entender o que a empresa, aonde ela quer chegar, qual é a visão, qual é a missão dela. Se não faz onboarding, ele vai entrar como trabalhador, não entende o que a empresa faz, não entende nada,
e aí é meio confuso, tem líderes que não só, você vai fazer isso aqui, acabou. Então, essa pessoa fala assim, o que eu estou fazendo aqui? É mais um, aí alguém chegou lá e falou assim, você tem 50 centavos a mais no salário, ele sai para ir para outra empresa. Então, isso acaba aumentando o turnover e tudo mais. Melhora a produtividade? Claro que melhora, porque a pessoa entende o que a empresa quer e entende o que ela quer dele. Então, ela vai começar a trabalhar e se esforçar. Ou, mesmo no onboard, na integração, ela chega e fala assim, não é isso que eu quero, e sai antes e já entende o que é o espírito da empresa. E reduz um monte de erro também, porque você chega lá para o funcionário e fala assim, eu quero que você faça isso, 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 deu um treinamento, fez tudo, beleza. Se você chegou a contratar um funcionário, vamos citar assim um restaurante, contrata lá um garçom, não ensina o garçom a fazer nada, joga ele lá, ele vai fazer como ele fazia na outra empresa, aí daqui a pouco passar 1, 2, 3 dias, o pessoal fala, esse cara não sabe trabalhar, mas ninguém ensinou ele a trabalhar. Então, o clima também é melhor, que as pessoas se sentem pertencentes àquele local. É aquele negócio, o cara ganha um crachazinho, ganha uma camisa, pô, eu sou dessa empresa, eu sou participante disso, eu me sinto parte disso. Então, essa diferença é muito grande desse onboarding e vai trazer, eu acredito que muitos resultados benéficos para a organização que usa o onboarding. Complementando o que o Wagner falou, né, tem essa contribuição técnica, lógico, da pessoa saber o que ela está fazendo ali, e o ser humano, ele necessita se sentir pertencendo a algum lugar, né, e isso é inerente do ser humano, é o nosso cérebro que faz, a gente precisa pertencer ao grupo, a uma tribo, e esse acolhimento, ele traz esse sentimento da pessoa ser bem-vinda, né, da pessoa ser acolhida onde ela está entrando. Ela já vem com uma série de programações que ela trouxe lá do emprego anterior, né, ou se é o primeiro emprego, aquele nervosismo da expectativa de como vai ser. Então, toda pessoa, quando ela chega numa empresa, ela vem com uma carga psíquica bem grande de tudo que ela passou antes de chegar ali. Né? E esse acolhimento, ele serve até como a pessoa se acalmar um pouco, entender essa nova situação, ajuda nisso, né? E ser acolhida nesse lugar novo. É muito difícil a gente entrar num lugar que a gente não conhece ninguém, né? O que vão pensar da gente, qual é a primeira imagem que vão ter da gente. Então, esse momento é muito tenso. E esse acolhimento, ele serve realmente para baixar um pouquinho isso. Baixar as resistências que a pessoa tem nesse novo local, o nervosismo de estar entrando no novo local, é como a criancinha lá quando ia para a escola pela primeira vez, né? A gente cresce, mas esses sentimentos de será que vão gostar de mim e tal, eles continuam. Então, esse acolhimento, se ele é bem efetivo, a pessoa ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir em casa. E uma vez que a pessoa gerou esse tipo de conexão com o trabalho, as chances dela querer ficar lá dentro e querer se dedicar ao trabalho são muito maiores, porque ela está se sentindo em casa, ela está se sentindo, tem familiaridade com aquilo que está acontecendo, e isso é muito importante para o ser humano. E como você diz, né, baixa a ansiedade, né? Tá no emprego novo, a pessoa está ansioso, tá, o que eu vou fazer, como eu vou ser visto, aí você trata a pessoa bem melhor. Muito bem, fico até muito feliz de eu jogar um tema na mesa e o Wagner falando a posição dele de uma forma muito técnica, a nossa psicanalista ali analisando o outro lado, a gente tem uma análise muito completa. Parabéns para vocês, hein? Então, felicidades, muitos anos de vida. Vamos lá. Quantos dias vocês acham que... Porque eu sei que vocês vão falar depende, mas assim, numa média, depende. Quantos dias você acha que é saudável? Por exemplo, assim, tem pessoas que 30 minutos, só vai passar o videozinho institucional, assina aqui, acabou, mas tem uns que são 2, 3 semanas, e eu não sei que se chega uma hora não fica muito cansativo. Não sei se vocês têm uma visão de um tempo médio, ideal ali do processo, porque depende de quantos processos vão ter dentro do onboard, né? Mas mais ou menos. Eu acho, o depende que você falou que a gente ia falar, depende do tamanho da organização, depende do quantos processos a organização tem, vai depender muito do tipo de organização. Uma empresa pequena, não tem tantos departamentos,
eu vou apresentar todo mundo ali no cafezinho, que vai conhecer todo mundo da empresa, o onboarding não tem por que ser grande. Mas se você está falando numa grande empresa, com vários departamentos e tudo mais, quanto maior a empresa, mais regras, mais manuais e tudo mais, então o onboarding vai demorar mais. Aí não tem como, se você quer fazer um onboarding bem feito, tem que ser bem detalhado, apresentar e ter todo um treinamento, e depende muito da função também, né? Porque, como a gente já disse, a função da pessoa vai variar muito o tempo do onboarding, porque se for para um diretor, então ele vai ter que entender todos os processos que a empresa faz. Então, em algumas empresas, esse onboarding vai demorar, porque o diretor vai passar uma semana em cada departamento, dependendo do que a empresa faz. Então, aí, imagina um monte de departamento para ele entender o que ele vai dirigir. A minha resposta também depende também daquilo que eu falei, né, dessa diferença do acolhimento e do treinamento. Então, o treinamento, óbvio que ele tende a demorar um pouquinho mais, mas, de certa forma, a pessoa ela já está ali em produtividade dentro do trabalho enquanto ela está treinando, né, e o acolhimento o afetivo, assim, digamos assim, esse pode ser mais rápido, né, uma volta pelos setores já é suficiente, uma reunião é legal, uma reunião de apresentação, algo bem formal, assim, acho que é bacana e é rápido de acontecer. Então, vai depender muito também. Muito bem. Eu vou citar aqui alguns processos do onboarding, e aí eu quero que vocês complementem com coisas que você acha que está faltando nesse processo. Existe a apresentação formal da empresa lá, missão, visão, valores, a cultura, lá o vídeo institucional. Aí tem foi falado aqui sobre os treinamentos técnicos da área onde a pessoa vai atuar. Tem a questão também do networking, das conexões interpessoais ali, apresentação para a equipe e tudo mais. Geralmente, quando são empresas um pouco maiores, ele tem uma atribuição lá de um padrinho que vai conduzir ele nos primeiros dias ali para ele entender todo o processo. E aí tem a parte do RH, né? Informação sobre benefícios, as políticas, os procedimentos internos, o que pode, o que não pode, que o Wagner também já tinha mencionado. Eu não sei se vocês enxergam mais processos para um onboard ficar bem completo ali. Não sei se vocês têm em mente aí mais alguma coisa que a gente pode acrescentar. Eu acho que basicamente é isso. E aí o que você falou mesmo, alguns vídeos institucionais, vídeos que expliquem todos os procedimentos da empresa, isso é muito importante, porque para não ficar maçante, né? Aquela mesma, tem um acolhimento, mas assiste um vídeo, responde uma provinha, e aí que não fique só o onboarding da pessoa falando e ele não interaja. Algumas empresas já fazem vídeos, que depois de assistir o vídeo você tem que fazer uma provinha para saber se você entendeu o vídeo e tudo mais, e aí a pessoa vai apresentando e vão variando esses tipos de tecnologia e presencial, para a pessoa ter um acompanhamento e uma melhor adaptação. Eu tenho uma questão que eu sempre penso e sempre pensei quando entro numa nova empresa e tal, não sei se faz sentido para vocês, mas eu acho que um momento bem difícil e que ninguém leva muito a sério e que ninguém toma nenhuma ação em relação a isso, é o horário assim do primeiro almoço do funcionário novo na empresa. Porque meu Deus. também por isso, mas é porque as pessoas elas estão ali se conhecendo, elas não têm muita intimidade e se tem alguns outros grupinhos. Então, toda empresa que eu já passei, o que acontecia? Você chega lá de manhã, porque você inicia o teu trabalho, aí você vai para todos esses acolhimentos e tudo mais. Chega na hora do almoço, que é uma hora que todo mundo tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar ali trabalhando até dar horário para você sair. Os grupinhos vão e aquele funcionário novo fica ali naquele impasse. Será que vou ser convidado? Será que eu vou sozinho? Vou com o chefe e tal? Isso eu sempre, por experiência própria, eu não sei se vocês passam por isso, ou se as outras pessoas que estão assistindo passam, sempre foi um momento tenso, você pensa, nossa, vai estar chegando no almoço, o que eu vou fazer agora? Vou ficar aqui na minha, ou vou tentar fazer amizade com alguém? Então, se as empresas tivessem isso, por exemplo, na primeira semana, né, que o funcionário tivesse alguma forma, ou
cada dia vai almoçar com um setor, que isso fosse estipulado pela própria empresa, eu acho que ia ser um pouco menos constrangedor para o funcionário novo. Não sei se vocês, assim, concordam. Eu vou citar alguns exemplos. Tem empresas que ela determina um treinador para aquela pessoa nova que está entrando. Então, essa pessoa, naquele tempo do onboard, do treinamento, ela vai almoçar todos os dias com essa pessoa. Teoricamente, ele é um padrinho, o melhor amigo dela. Nunca passei por isso. Nunca tive isso em nenhuma empresa que eu passei. Empresa assim que a gente encontra assim, Disney, coisas assim fácil de. Viu só? Viu como a gente está à frente? É algo que pode ser implantado por qualquer empresa. Sim. Eu vou além. Eu vou além. A questão, no primeiro momento que a pessoa entra, mostrar onde tem água e onde tem banheiro. Essas coisas básicas. Uma coisa que ninguém se preocupa e a pessoa com vergonha, porque às vezes é jogada num setor que não foi apresentado para ninguém, tem vergonha de falar que quer ir no banheiro. Fica com sede, segurando o xixi o dia inteiro, né? É os detalhes, é bem isso. Por isso que eu falei do almoço. É um detalhezinho, porque não tem nada a ver com a rotina dele no trabalho e nem com o que ele vai fazer ali, desempenhar. Mas é uma situação que a pessoa nova fica super constrangedora, assim. Se você não oferece, se você não indica, não convida para ir junto com o pessoal, né? Então, sei lá. Mas o onboard, eu acho que faz isso faz parte do onboard, de almoço, onde é o banheiro, mas mostrar a empresa inteira, né? E falar que é o vestiário, dependendo do tipo da empresa, se as pessoas se trocam, se usam uniforme, aqui você entra, aqui você almoça. E algumas empresas, no Brasil também já fazem, eles vão almoçar junto, deu hora de intervalo, vamos comigo almoçar, vai mostra o que pode comer, o que não pode. Uma empresa que faz isso é o McDonald's também. O treinador vai com a pessoa que está começando. Legal. Então, nós estamos no Brasil ainda, aqui também acontece isso. Então, algumas empresas já têm esse tipo de onboarding para tentar deixar a pessoa mais confortável possível para desempenhar o seu papel. Muito bem. Se pelo menos a gente falando aqui sentadinho, tá bonitinho, né? Se para a gente falando aqui parece tão fácil, por que as empresas não aplicam de uma forma completa, se é fácil, se não tem um custo, pelo menos muito, a não ser que você fazer uma coisa muito extraordinária, não tem um custo alto. Por que as empresas, quais são os obstáculos que as empresas enfrentam para não tornar esse processo dos sonhos que a gente está falando aqui realidade? Então, o custo é alto, por incrível que pareça. Dá trabalho, perde tempo, você tem que ter uma pessoa especializada ali que vai levar essa pessoa, que vai fazer esse acolhimento. Então, não pode ser o chefe da pessoa, porque ele vai ter que apresentar o chefe, vai ter que fazer esse intermédio. Então, isso é um custo caro para a empresa. E as empresas só não fizeram essa conta. O que é mais caro? Esse turnover repetitivo, essa pessoa que trabalha ali e não se engaja na empresa, não veste a camisa, não está ali por inteiro, ou eu investir num onboarding que não seja o completo, que não seja um mês de treinamento, mas o mínimo possível, de 1, 2, 3 dias, que seja, dependendo do tamanho da empresa, vai fazer uma diferença muito grande. Se você chegar lá e chegou para o funcionário, ele chegou novo, tem um crachazinho com o nome dele, tem uma camiseta, tem um bombonzinho que você falou, um bombonzinho ali com o nome recortado mal pelo papel, mas isso já vai fazer uma diferença. Você vai fazer pertencimento, você vai pertencer a alguma coisa. Você chega lá e fala assim, pô, tem meu crachá aqui. Quantas pessoas não saem, você vê trabalhando na rua com um cracházão pendurado da empresa que ele trabalha? Porque ele se sente pertencente daquilo. Quantas empresas dão crachá? Eu vou na linha do que o Márcio falou, assim, eu acho que, lógico, se você vai fazer um onboarding todo profissional, com uma pessoa específica para acompanhar, vai sair caro, mas as empresas podem fazer isso com um custo zero, né, você pode direcionar um funcionário que seja antigo da casa, que seja uma pessoa bem relacionada para fazer isso, né, sei lá, cada dia pega uma pessoa nova para fazer, enfim, sorteia entre os funcionários. O que eu sinto das minhas experiências, por exemplo, é que falta um pouquinho dessa finesse com o ser humano, assim, sabe?
da empresa ter, assim, sentir que isso é um diferencial, que as pessoas precisam disso. Eu ligo muito com a nossa casa. Por exemplo, você chama algum convidado para a tua casa, né? Você vai apresentar, você vai oferecer o que ele quer tomar, tal. Já tem pessoas que você vai na casa, a pessoa fala assim, a geladeira ali se vira. E eu sinto que algumas empresas são meio assim, né? Tá aqui tua mesa, se vira. Você é adulto, vai fazer amizade, vai... E qual é a dificuldade de você ser um pouquinho gentil, né? É um pouquinho de gentileza, de refinamento do setor do RH, enfim, ter esse cuidado de fazer de uma forma econômica, mas fazer. É gentil, é educado. Você ser bem recebido onde você vai, né? E não só vai, se vira. Eu já entrei em empresa que era assim, se vira. Onde que vai comer? Onde que vai... é ali. Pergunta. Isso é horrível, dá vontade de falar assim, gente, tô indo embora, né? Vocês não me querem aqui? Qual é? Então... Não é um restaurante de 2 letras, não, né? Também de 2 letras, e um outro também bem de família, assim. Então eu acredito que na casa dessa família seja assim, entra, se vira, vai lá, pega, faz tua própria comida, tal. Eu já sou uma pessoa que eu gosto de ser convidada, eu gosto de que me ofereçam as coisas que eu não vou pegar se não me oferecerem. E quantos são assim também? E esse tipo de pessoa como eu, a gente tem muita dificuldade, né? Eu sou o tipo de pessoa que se eu entrar num lugar e não me disserem onde é o banheiro, eu vou ficar segurando meu xixi até eu ir embora, sabe? E várias pessoas são assim. Agora imagine aquelas pessoas que estão entrando num cargo mais baixo, que já tem mais né, uma vergonha, um cuidado com o chefe, não vou na sala de fulano, tal. Pensa para essas pessoas o quanto é difícil se você não acolhê-las, não oferecer, não apontar onde elas podem ir, até onde elas podem ir. Eu acho que isso é assim, primordial numa empresa. É a sensação de você ser bem-vindo, de você ser bem recebido naquele lugar. E se você não tem essa sensação quando você entra num lugar, que diferença faz ficar ali? Né? Qualquer oportunidade você sai, porque nem me tratam bem. Se você receber uma outra oportunidade numa empresa que faça esse acolhimento, a troca é sem pensar, né? Só para o Márcio se sentir bem, eu não concordo com o começo da fala da Camila, que acho que a pessoa para fazer esse onboarding não pode ser a pessoa mais velha, nem mais conheça mais a empresa, essa pessoa tem que ser preparada, porque tem pessoas que não têm essa condição de fazer o acolhimento, a pessoa chega, mais velha lá, aqui é o café, aqui é isso aqui, esse é seu chefe, essa é sua mesa, está fazendo onboarding, mas então esse custo vai existir porque essa pessoa tem que ser preparada, tem que ser treinada para isso, senão... Mas não é melhor isso do que nada? Não, mas fazer um onboarding mal feito vai dar o mesmo do que... eu prefiro do que não fazer. Que me coloquem lá. Vocês dois aí discutindo, eu saio, na hora que vocês terminarem eu volto. Pode colocar para mim até aquela fofoqueira que está lá há 10 anos na empresa. Ela vai me mostrar tudo, já vai apontar, aquele ali, cuidado, não sei o quê. Pelo menos eu estou sendo acolhida por alguém. Depois que fez o onboarding, ela fala, essa não dura uma semana. É isso. Muito bem, então... Consultoria de onboard humanizado, telefone da Camila, né? Ela dá consultoria. Pensem nisso e criem coisas no primeiro almoço dos funcionários. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Muito bem. Diga. Não, Você arrotou. Pode falar. Vamos lá. Onboarding, vocês acham que deveria ser produzido um onboarding direcionado, inclusivo, para essa LGBTQIA+, para PCD, você acha que deveria ter onboardings para cada linguagem, para cada fatia da sociedade ali? Márcio, quando você fala em humanizado, é para todos. Sim. Todos somos humanos. E você começa as empresas têm que pensar nisso.
Desculpa. Você começa a segmentar, vira tudo segmentado, isso é um absurdo. Não, nada a ver. E quando você segmenta, a pessoa também se sente estranha. É acolhimento. Calma, a briga de vocês dois. Você perguntou uma merda de uma pergunta. É um acolhimento, é geral, né? E essa postura é muito importante que as empresas tenham, de ser realmente igual para todos, né? Desde os cargos até as limitações de cada pessoa. Aí sim ela vai se sentir acolhida de fato. Muito fazer bem. parte. Exato. Sim. Não, perfeito. Como que vocês acham que a gente avalia a eficácia? O Wagner falou muitas vezes sobre não só fazer o onboard, mas fazer bem feito para que tenha um efeito lá na frente. Então, como que a gente pode avaliar que um onboard está sendo bem feito, está sendo bem conduzido dentro da empresa? Eu acho que alguns você consegue medir através de alguns indicadores, turnover baixo, uma produtividade boa, as pessoas. E aí, além disso, você tem uma empresa que todo mundo fala bem. Eu trabalhei naquela empresa, pô, ali é ótimo, ali eu gostei de trabalhar. Então, você tem o clima organizacional bom, você tem as pessoas falando que aquela empresa é uma boa empregadora. Você fez um onboard, esses resultados vão vir com esses indicadores. Então, quer dizer, isso vai melhorar a imagem da empresa. Então, todo esse onboard, quer dizer, vai trazer resultados significativos e você consegue medir isso. Hoje em dia, turnover de empresas assim são absurdos. E é um dinheiro jogado fora. Você tem na pessoa 1, 2, 3 meses. Quando ela está entendendo da empresa, ela sai. Ou porque ela acha que não faz parte, ou porque ela recebeu uma proposta melhor, porque ela não se sentiu engajada na empresa. Então, o onboarding é uma coisa que dá resultados e você consegue medir. Eu acho que para medir mais no presente, daí seriam as pesquisas, né, feedback e tudo mais, incluir o onboarding nesse tipo de pesquisa. Ela parou do nada, eu achei, não, ela vai... Não continua. Wagner, eu não sei, a gente estava conversando sobre alguns exemplos de onboardings de sucesso que as empresas deveriam espelhar. Não sei se você trouxe algum exemplo para nós aí. Então, empresas que têm um onboard ótimo, Google, LinkedIn, Facebook e a Disney. Só isso, legal. A Disney, ela tem um onboard muito interessante. O que esperar do restaurante com 2 letras, né? A Disney, ela tem um onboard muito interessante, que ela tem a Universidade Disney. Que ela vai fazer o quê? A pessoa entra na universidade, conhece, ela tem um treinador que vai acompanhá-la em todo esse processo. Depois que ela começou a trabalhar, esse treinador, ela vai ser sombra desse treinador por um período, até ela entender o que é ser um funcionário Disney. E aí ela vai trabalhar como funcionário Disney. Então, é todo um processo enorme que vai fazer a pessoa se sentir participativa daquilo. Então, são coisas assim, você vai no Google, você chegou no primeiro dia de trabalho, na sua mesa já tem camiseta, tem estojo, tem tudo. Do LinkedIn, ele tem uma mochila já com o seu nome e tudo mais. E não vou longe. Se você for aqui no Brasil, você chega no Boticário, você recebe um notebook, você recebe tudo antes de começar a trabalhar. Então, você já tem todo um manual escrito, você tem que assistir o vídeo tal, barará, tal. Então, todo esse processo para você entender. Você não pode fazer isso tal, você não pode andar teclando no celular, é proibido dentro do Boticário, porque você pode machucar, causar um acidente. Então, são coisas são normas que você tem da empresa, que elas pensam no benefício do funcionário, que no onboard você vai estar mais familiarizado. Então, você vai facilitar seu trabalho e tudo mais. Eu me lembrando assim da empresa que eu trabalhei há como diz o Márcio lá no começo da CLT, a empresa, o onboarding dela era a fofoquinha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, senão falam para RH, senão você é mandado embora. Então, tá certo que faz muito tempo, o onboarding é uma coisa, para o Brasil, né, para o brasileiro, extremamente nova, num conceito novo. A gente não tem isso há tanto tempo. Essas empresas que o Wagner citou, né, são empresas que são reconhecidas mundialmente por essa cultura, justamente,
né? Então, o quanto isso é importante. E muito provavelmente, eu nunca estive numa empresa dessas, mas essa cultura, como ela é disseminada pela própria empresa, as pessoas também devem ser muito mais acolhedoras, né? Então, mesmo que isso não tenha, com certeza todos que estão ali vão fazer parte desse acolhimento do novo funcionário, porque se torna cultural, né? Então, se isso não acontecesse em empresas grandes como essas, elas não seriam tão reconhecidas, né? Até por leigos e tudo mais, que a gente sabe que a cultura lá é diferente, tem algo diferente. Então, o quanto isso é importante e, infelizmente, as pessoas não dão valor, né? E o que deixa mais triste é que são todas multinacionais, o quanto isso no Brasil não é valorizado. Isso, infelizmente, acontece. Muito bem. Eu tenho um exemplo da Renault. Na época que eu trabalhei, eu era terceiro na Renault, mas assim, foi o que eles falaram, desde o fornecedor, todo mundo que vai ter acesso lá, eles têm um onboarding, e o onboarding não é videozinho, é ao vivo. O técnico de segurança do trabalho da Renault, ele vai lá, fala para todo mundo, o bombeiro, caso aconteça alguma coisa. Então, assim, é um negócio grandioso e eu acho muito legal. Isso gera admiração, igual vocês falaram, como mensurar, gera admiração à marca e tudo mais. Legal. Quanto tempo tá? Meu relógio não está funcionando aqui. 36. 30, eu passei dos 30 minutos. Então tá, gente. Eu estava até achando estranho já. Não, porque o meu tá um segundo aqui. Queria que vocês fizessem considerações finais de vocês sobre o assunto. Eu acho que o onboarding é uma coisa importante. As empresas têm que ter uma visão para esse tipo de efeito que o onboarding faz na empresa e trabalhar esse onboarding, mesmo que não seja o completo, mesmo que não seja o da Boticário, da Disney e tudo mais, mas a gente consegue fazer um onboarding de 1, 2 dias numa empresa. É claro, eu ainda insisto, tem que ser uma pessoa que tenha mínima condição de fazer um acolhimento, de mostrar como é a empresa, de mostrar tudo. E se for uma empresa pequena, isso é fácil, não é uma coisa tão difícil. Se você ter, como você mesmo disse, a Camila disse, bombonzinho cortado à mão, seja bem-vindo, o nome da pessoa num crachá que seja um rotulador, é alguma coisa que já vai fazer uma diferença. A pessoa vai começar a se sentir melhor. Então, estavam me esperando para começar a trabalhar. Hoje em dia, você chega, é isso que tem que fazer, vai lá e tudo mais. Então, isso, a pessoa não se sente acolhida e se sente como se fosse mais um. É mais um, então sou mais um aqui, eu sou mais um lá também. Para mim, tanto faz, eu vou para lá. Entendeu? Então, acho que as empresas começarem a prestar atenção nesse onboarding vai começar a melhorar e ter melhores resultados. E eu concordo com o Wagner. Ele falando ali de ser mais um, há um tempo atrás a gente falava ser um número, né? Então, para você não ser um número, você realmente tem que ser recebido como uma pessoa, como um ser humano que vai fazer a diferença lá dentro. E o que eu queria contribuir é que eu acho que as empresas pequenas, que não têm tanto investimento, elas podem sim fazer, mesmo que seja algo mais caseiro. Eu acho que tendo esse sentimento do acolhimento e que isso seja real, pode ser feito da maneira que for feito, por quem seja, que seja o dono da empresa, levar o novo funcionário para dar um giro na empresa. Eu acho que qualquer forma é válida, desde que se tenha a boa intenção de acolher aquela pessoa da forma que ela da forma que ela chegou. Acho que isso é muito importante e vale a pena se dedicar. Acho que o custo pode ser bem pequeno e os resultados vão ser enormes. Muito bem. O que eu tenho para contribuir é que essa câmera engorda a gente, né, cara? Eu tô olhando ali e falei, meu Deus, como eu tô bochechudo. A câmera e a comida também. Por coincidência também. Porque engraçado, pra gente não mudou, né, Wagner? Não mudou nada também. Olha que coisa. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta. Eu acho que a gente vai propor o que vocês acham da gente, principalmente o LinkedIn, que depois tem no pós aqui do vídeo, tem bastante repercussão. A gente colocar uma enquete de 3 temas ali, o pessoal vota e aí os mais votados a gente joga na semana que vem. Fechou? Legal. Pra gente não brigar, né? O que a gente vai falar, né? Perfeito, o público decide. Ótimo. Isso aí. Certo, gente? Muito obrigado.
Tchau, boa Tchau. noite. Isso, tchau. E eu sempre me